Pô, eu sou envolvido com a música desde os 5 anos de idade. Eu tenho 49 anos de música e 45 anos de profissão. Eu me tornei profissional da música com 9 anos de idade. Caramba, Foi a primeira coisa que eu fiz profissionalmente com música, eu tinha 9 anos de idade. Tocando o quê? Flauta doce. Foi o primeiro... Porque assim, eu sou de uma família de músicos, todos pianistas. Uhum. Então eu tive já era tipo os deuses, né? Já dizem que o seu destino já está traçado, tal. Então eu ia ser pianista, não tinha como, né? Só que eu assoviava com 1 ano de idade. E eu sou o mais novo da família. Então minha mãe me via assoviando e falava assim, o Deriquinho e tal. Olha, sabe, ela sabia onde eu estava, porque eu ficava assoviando o dia inteiro. Ela, o Derico tá lá em cima, o Derico tá no banheiro, o Derico tá tomando banho, o Derico tá... Imagina um bebê de 1 ano assoviando. Eu assoviava com Gente, 1 ano. que E o meu maravilhoso, filho... você tinha um GPS. Sim. Toda criança Um deveria alerta, vir com um alarme. GPS. Exatamente. E o meu filho também. Meu filho começou a assoviar com 1 ano de idade. Mas não é coisa, puxa, que talento. Não, é uma facilidade que você tem e aí você pode ou não desenvolver. E aí a minha mãe, sábia, né, Dona Mercedes Matar, pianista, né, através dela é que a família se colocou na música, porque meu pai não tinha nada a ver com isso, era economista, ele que financiava, né, e minha mãe que... a família Matar que... a família Matar, a gente e tem o Pedrinho Matar. Pedrinho Matar é meu tio, é irmão da minha mãe. Minha mãe lembrou dele quando falou que você vinha então. aqui, ela falou, Pedrinho Matar é tio dele. É meu tio. E aí toda a família é pianista, né? Até o tio, o irmão da minha mãe, todo mundo. E aí a minha mãe me deu uma flauta doce. Ela falou assim, o Deriquinho, eu que podia tocar um outro tipo de instrumento, tá? Vamos experimentar, já que ele assovia e tal. E me deu uma flauta doce, que é um apito, na verdade. É uma extensão do assovio. E eu cheguei da escola um dia, isso eu também me lembro perfeitamente, porque eu cheguei da escola, tinha 5 anos. Eu tinha uma flauta dormindo no sofá, assim, um instrumento parado ali, de plástico ainda, umas flautas bem rústicas, assim, mas uma flauta. Eu fiquei até meu pai viajar para trazer uma flauta para mim de presente, que era uma flauta de madeira já, uma flauta Block, que chama, que aí era uma flauta top e tal. Mas até lá eu fiquei com essa flauta que eu ganhei da minha mãe, de plástico. E eu cuidava dela, e era uma flauta de brinquedo. E eu ganhei concurso com ela, eu fiz recital com orquestra com ela, com uma flauta doce de plástico. Meu Deus, flauta e você tirava as músicas de ouvido ou tinha a partiturazinha? Não, eu sabia ler, sempre soube. Né? É um estudo que eu sempre tive, né? Não acredito, de leitura cara. E tal, E aí eu fui desenvolvendo... Autodidata? Não, tive mestres, grandes professores. Né? Minha mãe, todo o dinheiro que meu pai ganhava era para bancar a nossa escola e o estudo de música. E quando dava, comprava instrumento para nós. Então, assim, como eu era muito pequeno, não tinha a relevância de você comprar um belo do instrumento para esse moleque tocar e tal, não sei o quê. Mas minha mãe, por exemplo, teve uma época que ela tinha 8 pianos em casa. Em casa. 8. Meu Deus, cara. Então, porra, onde você ia tinha piano. No quarto do meu irmão, no estúdio, mas na piano sala. de orquestra sinfônica, Não. Era piano, aqueles pianos de armário, sabe? Minha mãe foi ter um piano de cauda mesmo, muito tempo depois. Mas ela sempre teve pianos assim, pianos daqueles de armário, de parede e tal. E pianos bons e tudo mais. Eu era o único que não tinha essa prerrogativa. Eu não tinha, porque eu não era pianista. Então meu pai foi me dar uma flauta bacana depois de muito tempo, já sabendo que eu estudava, que eu já tinha o caminho e tal. Aptidão e tal. Mas e eu toquei com essa flauta de plástico, cara. Incrível. Ganhou concurso. Hoje, terça-feira, eu estava domingo na casa do meu cunhado, lá em Indaiatuba, que eu sou de Indaiatuba, e o meu neto, o Enzo, pegou uma flauta igual, só que a minha era marrom, a que ele pegou era branca, de plástico. Uma flauta. E começou na piscina. Brincar. Aí todo mundo, mas o Derico tá aqui. Pô, Derico, eu quero ver você pegar essa flauta aí e tocar uma coisa e tal. E eu estudei aquilo durante muito tempo. Eu não tenho mais a sequência de estudo e de prática e tal, mas eu sei. E eu tava dentro da piscina, cara. Era tipo fim de tarde. Eu peguei a flauta, dei uma secada e comecei. Eu comecei a tocar umas música barroca, umas coisas que eu lembrava. E todo mundo parou, cara, pra ficar ouvindo assim. Eu falei, cara, mas isso aqui é muito fácil. Pede aí qualquer música pop. Aí começaram a pedir música, eu comecei a tocar umas Ivete Sangalo. Na flauta doce. Então, assim, pra quem quer
começar a estudar, molecada, que não tem tanto recurso, mas tem vontade de tocar, a flauta doce é demais. Por isso que nas escolas, o ensino mais básico... De iniciação musical, de musicalização, instrumento de flauta percussão, doce. flauta doce, xilofonezinho, sabe? Aquelas coisas assim que você não dá nada. Pô, aquilo lá dá um estímulo. Te abre um caminho pra música. Mas não faço ideia. Caraca. É isso aí. E aí, depois? Então, aí, cara, eu comecei a ganhar uns concursos, comecei a fazer uma carreira... Aí comecei a tocar flauta transversal, passei da 12 para transversal. Mas tocando música clássica, tocando barroca? música clássica, tocando música erudita, né? Música barroca na época, quando eu tocava flauta doce, então eu toquei muita coisa de Bach, muita coisa de Loyer, Telemann, Mozart. E eu tinha meu quarteto. Minha mãe tocava piano comigo, então ela era minha partner. Era eu, ela, e teve uma época que eu tive um quarteto, que era mais um violista e uma arpista. O violista era o Pérez Dvorek e a arpista era a Leda Natal. Pronto, a gente tinha um quarteto, tocava e fazia recitais e tal. Aí eu passei para flauta transversal, dei um upgrade, eu já tinha lá meus 10, 11 anos. O cara tinha um quarteto, tá? Já tinha Não, mudado de instrumento tá com vendo? 10 anos de idade. Muito moleque, bicho. Meu muito moleque. Deus, Muito no meio moleque. de vários adultos. Muito moleque. Eu tava resolvendo se a minha Barbie ia namorar o Ken ou se ela ia pra festa com a outra amiga. Tava comendo areia, quebrando o braço. Eu brincava de Forte Apache, tinha minha coleção de carrinhos, tenho até hoje uma coleção de carrinhos. Sempre gostei de brincar, jogava bola. Né? Meu avô me dava Velotrol, essas coisas, né? Então eu tinha tempo para tudo, inclusive para estudar flauta. E aí teve uma época em que eu fui para um festival famoso, tem até hoje, né? Que é o Festival de Inverno de Campos do Jordão. E eu fui para lá em 1981. 1980 para 81, exatamente. Eu tinha 13 anos de idade. Não, em 80. Eu tinha 13 anos de idade. Fui para lá, fui passar um mês lá, estudando com grandes mestres, e tocando na orquestra e tal, não sei o quê. Chegou no último dia, a gente fez um recital no Teatro Municipal de São Paulo, dia 31 de julho de 1980. Fizemos um recital no Teatro Municipal. E aí tocamos e tal, foi lindo e tal. Veio um maestro, que é um grande maestro, que era amigo da minha mãe, Eleazar de Carvalho. Ele chegou, quando acabou o concerto, e chegou assim e falou: Mercedes, tá na hora do Derico dar um up, vamos levar ele para estudar na Alemanha. Oh, louco. Eu vou dar uma carta de referência. Pô, você pega uma carta de referência na época do maestro como sendo o Eleazar de Carvalho, é o que você pegar uma carta de referência do João Carlos Martins hoje, do Isaac Arabichevski, do cara topo da cadeia alimentar. Eu entrava em qualquer lugar. Aí, isso dia 31 de julho de 1980. Acabou, fomos embora para casa, meu pai pediu uma pizza, a gente foi comer e tal, não sei o quê. Estamos lá na sala de casa. Aí também uma outra coisa que eu não me esqueço. Minha mãe chegou para mim e falou assim: bom, e aí, Derico, o meu pai, o Sérgio, tal, e aí, né? Como é que vai fazer, né? E eu falei: putz, mãe, eu gosto dos meus amigos aqui, tenho minha vida aqui, escola, minha banda, eu já tocava, né? Eu já tinha eu fazia parte de uma banda chamada Anima, que era uma banda de música instrumental, tinha cantores também, mas era uma banda que tinha muito veia instrumental. E eu era flautista, moleque, todo mundo já tinha entrado na USP. E eu tava na escola, pô, eu tava na 6ª série. Inacreditável, velho. Inacreditável. Mas assim, ao mesmo tempo era muito legal, porque me dava uma liberdade muito grande, porque eu já trabalhava, então eu tinha minha grana, eu não ganhava, eu nunca ganhei mesada do meu pai, nunca meu pai chegou e falou: Derico, pega aqui um dinheiro pra você ir lá tomar um sorvete. Nunca tive isso. Então assim, e isso tudo com a música, né? Não teve, eu não tinha outro trabalho, outra carreira. E aí eu falei: mãe, eu tô com as coisas aqui e tal. Não sei. Ela fala assim: Derico, você que sabe. Porque se você for para a Europa, você vai ter todos os subsídios, todas as coisas, e você vai ser um grande flautista mundial. Eu falei: mas então, cara, eu não quero ser um grande flautista mundial, cara. Eu tenho 13 anos. Então, faz o que você quiser. Eu falei: mãe, mas só que é o seguinte, eu não vou. Mas eu prometo para a senhora que eu vou me tornar um músico famoso aqui no Brasil. A senhora vai ouvir muito falar de mim. Tocando música, tocando flauta. Eu vou ser um grande flautista no Brasil. E aí a minha meta era tocar na banda do Caetano Veloso. Eu falei assim: puta, pra mim o sucesso era tocar na banda do Caetano Veloso.